Tensura tem um dos sistemas de magia mais complexos que eu já vi. Existem muitos elementos entrelaçados que podem mudar conforme o contexto da situação. Então, nitidamente, foi um sistema elaborado de maneira super meticulosa. E mesmo que esse sistema de magias seja apenas a ponta do iceberg que compõe o sistema de poderes como um todo, ele ainda é a base para que a gente consiga entender direito como esse mundo funciona, tal como a força dos personagens de forma geral. Existem dois tipos de energia que podem ser influenciadas pela magia no mundo de slime. A energia física, que lida com a manipulação dos elementos da natureza, e a energia mágica, que permite a manipulação das leis daquele mundo. Ambas possuem características e propriedades únicas. Mas fica difícil compreender as peculiaridades de cada uma quando nós olhamos para a magia de uma forma mais abrangente, já que a energia mágica pode ser utilizada para recriar elementos da natureza, como as chamas negras geradas pelo Rimuru e pelo Benimaru, por exemplo. Embora essas chamas não sejam iguais às chamas comuns. Então as chamas negras não carregam a mesma propriedade do fogo que a gente encontra na natureza. Tanto que no anime a gente já viu elas impedindo certos tipos de regeneração. É importante entender que a energia mágica recria elementos da energia física de uma maneira diferente, pois isso ajuda a explicar o porquê certos tipos de energia mágica e habilidades reagem de maneiras diferentes a certas espécies. Mas antes de nós nos aprofundarmos mais nessas distinções todas, a gente precisa entender primeiro o que é a magia no mundo de Tensura e como ela funciona. Então não esquece de deixar o like antes, caso você esteja gostando de verdade desse vídeo, até porque dá muito trabalho trazer cada um desses vídeos de explicação pra vocês, apesar de eu gostar bastante de fazer isso. Mas vamos lá. Pra entender a magia, nós vamos primeiro precisar mergulhar num conceito único, super interessante, que faz o sistema de magia ser o que ele é: as magículas. Partículas mágicas, que podem ser tratadas por vocês como uma versão de mana adaptada pro mundo de slime. E vale dizer que não se trata apenas de um tipo de combustível que os seres desse mundo usam para conjurar magias. Afinal, muitos monstros, incluindo o Rimuru, foram criados a partir de magículas no ar. Mas calma aí, não foram todos os monstros. Muito pelo contrário. Todo o restante consiste em espécies de humanos ou de animais que sofreram mutações e acabaram virando existências baseadas em magículas. Essa mutação normalmente acontece quando alguém é exposto a grandes quantidades disso. E é justamente por conta disso que os monstros desse mundo não são classificados da maneira como a gente esperava que eles fossem. E como eu disse no último vídeo sobre sistema de poderes, sobre evolução para Lorde Demônio, isso significa que a maior parte de qualquer monstro foi composta por magículas. Então, quanto mais magículas o monstro possui, mais forte ele acaba sendo. A base da força de um monstro normalmente é determinada pela quantidade de magículas que ele possui. E é por isso que as magículas são quantificadas, elas são usadas como base de cálculo para eles terem uma noção de quem é mais forte que quem. Aí, caso vocês queiram saber sobre isso de forma mais detalhada, dá uma olhada no outro vídeo que eu já postei. Posto isso, o que eu não expliquei no último vídeo é o motivo das magículas determinarem a força desses monstros. As magículas, elas têm algumas utilidades distintas aqui. Primeiro, elas são a base para que você consiga aprender habilidades, vulgo, skills. E segundo, elas são partículas capazes de afetar o mundo físico ao redor, que permite que seres que a possuam façam o mesmo. Sem elas, seres como Rimuru seriam incapazes de usar magia, quiçá de existir. Falando nele, o Rimuru disse uma vez que a magia é o processo de imaginar algo para materializá-lo na vida real. Então, similar a obras como Soul Soul no Frieren, a magia é essencialmente transformar ideias em algo real. Dito isso, não basta ter magícula suficiente para conjurar um feitiço. O conjurador também precisa ter controle suficiente sobre as magículas, além de uma imagem concreta do que ele pretende conjurar. A imaginação, mais uma vez, se provando muito importante. Porém, para variar, os usuários de magia também precisam entender o processo ou o método que os permitiu conjurar aquela magia em específico. Um bom exemplo disso é a lâmina de água utilizada pelo Rimuru no começo do anime. Antes dele conseguir transformar a lâmina de água em uma skill, ele teve que aprender a lançá-la como feitiço. Para fazer isso, ele precisava ter uma imagem concreta de como ele poderia cuspir aquela água daquela maneira. Aí o que ele fez? Ele começou a imaginar um cilindro de carro dentro dele. Dessa forma, ele conseguiu ter uma noção bem precisa da pressão da água que estava ali, do volume de água e da força subsequente que seria jogada para fora do corpo dele. Esse é um tipo importante de visualização que a pessoa precisa ter para usar magia nesse mundo. E como vocês podem imaginar, não é uma tarefa tão simples assim para quem nasceu naquele mundo. As pessoas não aprendem química e física como se fossem matérias básicas na escola. Entretanto, não são todos os tipos de magia que exigem o mesmo tipo de conhecimento científico que essas magias elementais. O processo de visualização para transformar o imaginário em realidade varia conforme a magia que foi utilizada. Dentre elas, existem 4 categorias principais. Começando pela magia elemental que a gente acabou de ver. Essa está relacionada aos elementos da natureza e ao que conseguimos entender sobre eles. Além disso, o conjurador precisa
usar as magículas no próprio corpo ou em alguma área próxima para materializar esse tipo de magia, seguindo mais ou menos o mesmo processo que eu exemplifiquei agora há pouco. Com a magia espiritual, já é um pouco diferente. Essa é uma forma de magia que não depende tanto das magículas para ser conjurada. Isso implica que todo o processo de materialização do feitiço é feito pelo espírito contratado, e não por quem invocou esse espírito. A pessoa que invocou o espírito pode ficar lá só de boa existindo enquanto o espírito trabalha por ela. Obviamente, isso torna a magia espiritual um recurso valioso, embora que, de forma geral, ela acabe sendo um tipo de magia menos versátil que a magia elemental. Primeiro que você fica muito preso ao tipo de espírito que você tem. Então, se for um espírito de fogo, você só vai poder usar a magia de fogo. Se for um espírito de água, você só vai poder usar a magia de água. E por aí vai. Sem mencionar o fato de que a força ou a potência das magias também vai depender do poder geral do espírito que você possui. Quer dizer, se você possui espíritos menores que têm muito menos capacidade mágica, você vai ter magias muito mais fracas do que alguém que só possui espíritos maiores, por exemplo. E novamente a gente acaba voltando sem querer pro ranking dos monstros. Pra vocês verem, quem subestimou o primeiro vídeo, o quanto esse vídeo é importante pra entender a mecânica desse mundo. Mas enfim, quanto mais magículas o espírito possui, maior é a força desse espírito, e mais fortes vão acabar sendo as magias conjuradas por ele. Pegando um gancho, a próxima magia é deveras parecida com a magia espiritual, pois ela requer que o conjurador forme uma espécie de pacto com seres de força maior. A única diferença é que esses seres não são espíritos, e sim deuses. É até difícil falar especificamente sobre esse tipo de magia sem dar grandes spoilers pra vocês, mas sendo um pouco mais específico, é um tipo de magia que depende única e exclusivamente da fé do conjurador em algo ou em alguém. O ser que o conjurador venera não precisa ser um deus de verdade, mas o sentimento de fé precisa ser forte e precisa ser genuíno, pois quanto maior a fé depositada pelo conjurador, maior será a potência da magia, desde que o usuário tenha o conhecimento e o tempo necessário para conjurá-la. Além disso, por se tratar de fé, não são magias que dependem da quantidade de magículas do conjurador. Por isso acaba sendo talvez o tipo de magia mais forte utilizada por seres humanos. E por último, nós vamos falar sobre as magias de invocação, algo que foi muito mais usado no anime do que vocês podem pensar nesse primeiro momento. Como o nome indica, essa magia serve para invocar seres que residem em outros planos. Por exemplo, demônios e espíritos vivem num plano diferente do mundo material onde os personagens estão vivendo, mas eles podem ser invocados pelo conjurador para o mundo material. Da mesma forma, algumas dessas magias podem ser usadas para invocar pessoas de outros mundos. Sobre o processo necessário para invocá-los, precisa-se cumprir certos critérios e posteriormente talvez formar um contrato. Talvez porque nem sempre a formação de contrato acaba sendo necessária, e muitos desses critérios acabam variando de caso para caso. No fim, depende muito se é espírito, demônio ou um humano invocado de outro mundo, e depende muito do tipo de ser que está sendo invocado, ou seja, o tipo de demônio, o tipo de espírito ou o tipo de humano que está sendo invocado. Não se resume só a isso, mas de forma resumida, eu acho que tá bom. E aproveitando que eu já deixei isso claro, é importante que vocês saibam que esses não são os únicos 4 tipos de magia que existem no mundo de Tensura. Eu só falei pra vocês os 4 mais relevantes para o entendimento geral do anime. Os tipos que ficaram faltando estão passando aqui na tela embaixo de títulos que eu tô colocando, para caso alguns desses nomes apareçam no anime. É bom porque aí você fica sabendo pelo menos o que esses nomes querem dizer. De todo modo, é bacana saber que praticamente qualquer um pode usar magia, desde que se tenha poder, conhecimento e prática suficiente. Mas apesar desses 2 primeiros critérios não serem muito difíceis de se cumprir, o que torna a magia mais usada por monstros de forma geral, se deve à dificuldade de desassociar o poder à capacidade de magículas. Poucos sabem disso, mas os humanos nascem sem nenhuma capacidade mágica, enquanto os monstros conseguem armazenar facilmente as magículas em seus corpos. Afinal, eles são feitos disso. Então era de se esperar que os humanos fossem naturalmente mais fracos que os monstros, mas isso não significa que eles não possam usar alguns tipos de magia. Além dos exemplos de magia sagrada e de magia espiritual que eu já citei, existem técnicas que permitem a manipulação de magículas do ambiente ao redor, deixando claro que não é algo exclusivo de humanos, e é muito similar a certos tipos de magia que nós vimos anteriormente, mas sem que o conjurador dependa de entidades para isso. O legal é que de certa forma isso equilibra bastante as lutas no mundo de Tensura. Dessa forma, seres como esse carecão aqui conseguem dar bastante trabalho para seres absurdos como a Milin, mesmo sem ter nascido com tantos privilégios quanto ela. Tempest, gente, costuma enganar muito a gente nesse sentido. Tem tanta gente forte convivendo junto ali o tempo inteiro que a gente acha que a média de poder daquele mundo é aquilo ali, e não é. O pessoal de Tempest é ridiculamente mais forte do que praticamente todas as outras nações ao redor. Por isso, o mais comum é manipular as magículas do ambiente mesmo que os magos desse mundo não sejam uma maioria, pelo menos quando a gente tá falando de seres humanos e algumas outras espécies que são menos tolerantes a magículas. Porque tem um detalhe muito curioso nesse mundo. As magículas, elas são tóxicas para a grande maioria das espécies. Toda vez que um ser mais fraco acaba sendo exposto a uma quantidade muito maior de magículas do que ele aguenta, ele corre o risco de
sofrer de uma doença grave. Essa doença é conhecida como envenenamento por magículas. No pior dos casos, pode levar à morte. Um bom exemplo pra vocês é quando o Rimuro, nessa cena aqui, tá muito pistola e pela primeira vez ele acaba soltando os níveis de magícula dele de uma forma muito bizarra. Todo mundo em volta dele começa a ficar assustado. Não é porque ele tava bravo, ele era muito forte, é porque a quantidade de magículas causava mal-estar pra esses monstros. Então olha só, pra vocês terem ideia, o Rimuro vira e mexe tá falando pro Veldora não deixar vazar as magículas que estão dentro do corpo dele, porque o Rimuro sabe que se o Veldora fizer isso, praticamente todas as formas de vida ao redor dele vão acabar morrendo automaticamente, de tão forte que o Veldora acaba sendo. Mas calma, as coisas elas não são tão simples quanto elas podem parecer nesse primeiro momento. Mesmo se você for um ser mais fraco, e você tá dialogando com um ser que tá bravo, que tá com a aura dele exposta e ele é muito mais forte do que você tem a chance de adquirir tolerância a isso, embora essa tolerância tenha muito mais a ver com um processo evolutivo de forma geral. Eu já falei sobre a evolução de Lordes Demônios, mas tem vários tipos de evolução diferentes nesse mundo. Eu posso trazer esse assunto pra vocês de forma mais aprofundada em outros vídeos. A única coisa que ficou faltando ressaltar pra vocês é que quando nós vemos alguém lançando algo que parece ser uma magia automaticamente, sem seguir o processo que eu mostrei pra vocês ao longo do vídeo, eles não estão usando magia, e sim skills. As skills são um verdadeiro núcleo do sistema de poder de Tensura. Você precisa entender o sistema de magias primeiro para entender direito as skills, mas as skills são de fato muito mais importantes do que as magias. Inclusive, o próximo vídeo de explicação que eu vou trazer para vocês sobre o mundo de Tensura vai ser sobre skills. Então se você gosta bastante de Tensura e quer saber mais a respeito, já aproveita e se inscreve no canal para não perder essa série de vídeos super bacana que eu tô trazendo para vocês.